Pronto, retomamos, tá, gente? A gente retomamos o vídeo lá se encerrou, a gente retomamos aqui agora, tá? Então eu preciso pontuar novamente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera, gente. Não é você fazer isso uma vez ou outra, uma vez na vida, uma vez na morte, e fica essa madrugada inteira em oração e estudo com o Senhor. Aí você passa 1 ano, 2 anos sem fazer isso. Não. Quer ter êxito, quer ter resultado? Persevera nestas coisas. Um adendo que eu posso pontuar aqui, tem um texto que diz assim, vida, alunos, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam vão me encontrar. Eu preciso ler esse texto aqui com você, tá? Eu preciso ler esse texto com você, por quê? Porque a gente sempre associou esse texto aqui, que eu vou ler com vocês, a pessoas que oram de madrugada. E não é. Quer ver? Abra, por favor, a vossa Bíblia. Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Deixa Timóteo aí aberto. Provérbios 8. Fechou, Vitor? Você abre. Provérbios 8:17. Timóteo está aberto. Ó, 8:17. Que diz assim, ó. Ó. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aí está ótimo, apontamento futurístico. A gente muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, em muitos lugares que nós passamos, a gente sempre ouviu que esse texto era para pessoas que oravam de madrugada. E nunca foi. Tá? Por quê? Porque enquanto madrugada é no Brasil, no Japão é dia. Em outros lugares estão amanhecendo, em outros lugares está entardecendo. Isso não tem nada a ver com busca. Um horário para busca é melhor do que o outro. Não tem nada a ver disso. Tá? É certo que existem algumas pragas que assolam o meu dia. Tá? Existem mortandades que andam na escuridão. São tudo demônios. Tá? Mas particularmente em Provérbios capítulo 8, versículo 17, está dizendo a sabedoria. A sabedoria está dizendo assim, se você me buscar de madrugada, você vai me encontrar. E você fazendo isso, você está mostrando que você me ama. Aí eu vou te chamar também. Gente, a Bíblia fala assim, ó, que aqueles que buscam sabedoria, aqueles que buscam conhecimento e se entregam ao conhecimento, a essas pessoas, diz a Bíblia, que a sabedoria o honrará. E por outros textos diz que a sabedoria o colocará na sua cabeça coroa. Por quê, gente? O que você quer fazer de madrugada? Dormir. Gente, ontem eu fiquei, rapaz, só eu não conseguia dormir de jeito nenhum, virar para um lado, fritei na cama. Tomei remédio, virei para o lado, depois não consegui dormir, levantei, fui na geladeira, comi alguma coisa, voltei, tomei água, voltei de novo e não conseguia dormir. Porque tudo que você quer fazer de madrugada é dormir. E eu até preparei minha vida de dormir, né, vida? Porque eu reclamava de mudar, nossa, o sono não vem, enfim. Porque tudo que você quer é dormir de madrugada. Mas quando você abre mão disso, para poder ficar com a sabedoria, se entregar à sabedoria, que aqui é a palavra, está apontada para Cristo, automaticamente você vai ser honrado por ela. Quer ver? Provérbios 4. Provérbios 4. E diz também em outro texto, que aqueles de vida que se dedicam
pela madrugada se dedicam a ter conhecimento, o Senhor o revela segredos. Por isso que muitas vezes você vê certas pessoas, nossa, rapaz, da onde ele tirou isso na Bíblia? E você vê, nossa, isso é muito profundo. É por quê? Porque são pessoas que passam a ter uma vida, uma vivência de estreita, de um estreitamento de relacionamento com a sabedoria. Que se dedicam parte da sua madrugada estudando. E eu pergunto, você me responde, você conta segredo para todo mundo? Conta? Hoje em dia está difícil você contar segredo para uma pessoa, né? Então o segredo é algo que você não compartilha com qualquer um. E aqueles que guardam a palavra, que amam a palavra, vão de estudar, esses recebem segredos do Espírito Santo, de Deus Pai. Provérbios capítulo 4, 7. Nós vamos ler capítulo 4, do 5 a seguir. Olha o que diz. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Quem está falando isso aqui, gente? Depois de Cristo, é o homem mais sábio na Bíblia. Depois de Cristo. Tá? Depois de Cristo é o mais sábio na Bíblia. E esse moço aqui, quando Deus se apresentou para ele em sonho, em visão da noite, em visões da cabeça, em visões noturnas, e perguntou, pede-me o que tu quer, que eu vou te dar. Gente, se Deus aparecesse para você hoje e fizesse essa proposta absurda, pede, o que você pediria? O que você pediria? Esse cara aqui pediu, sabe o quê? Sabedoria. Aí Deus, opa! Como você me pediu sabedoria, eu vou te dar paz também no teu reinado. Porque, gente, não adianta receber essa proposta e pedir riquezas se não tiver sabedoria nem mente de governo para administrar. Obrigado pela água, Vitor, obrigado. Tá? Então não adianta. Pedir sabedoria é a coisa mais eficaz que Salomão pediu. Porque existem pessoas que têm muita riqueza, mas não têm mente de governo. E não tem sabedoria para administrar aquilo que tem. Ele pega as coisas como se fosse um sactel furado. Pega de um lado e sai por outro. Então essa pessoa aqui, através do Espírito Santo, está dizendo assim, ó, adquira sabedoria, adquira inteligência. Você fica cansado. E não te esqueça nem a partes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Você está vendo? Quando você se entrega à sabedoria, olha o que ela faz com você. Quando você se dedica tempo a ela. Porque, gente, nós estamos vivendo um período de uma tecnologia muito avançada. A gente tem tempo para tudo, mas para Deus nunca temos tempo. A gente tem tempo para sentar e ver uma novela, ver uma série, jogar videogame, fazer algum entretenimento. Mas a gente está perdendo o tempo de passar a viver mais próximo de Deus através da sua palavra. Porque existem vários entretenimentos, como alguns aplicativos, que nos tiram muitas das vezes o nosso foco de Deus e até do nosso familiar, tá? Porque se você chegar numa casa, exemplo, hoje, fora de culto, você vai ver que o filho ou tá num tablet, ou tá no notebook, ou tá no computador, ou tá no videogame, o marido tá na sala, mexendo no telefone, e a esposa tá na cozinha, cozinhando e mexendo no telefone. O contato que eles vão ter no jantar ou no almoço, quase não solta palavra nenhuma. Por quê? Porque é almoçando com o telefone na mão. E isso tem nos afastado do nosso cônjuge, da nossa família e até mesmo de Deus. Isso sirva de alerta pra gente. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, invista para ter conhecimento. É o sábio Salomão está dizendo, invista em curso. Invista em conferência.
para você adquirir conhecimento. Porque, gente, não existe conhecimento sem custo. Não existe. Tá? Versículo 8. Exalta e ela te exaltará. E abraçando tu a ela, ela te honrará. Vamos voltar lá para Timóteo. Voltar lá para Timóteo. Tá? E vou falar para você acerca do investimento do conhecimento. Tá? Quer ver? Deixa Timóteo ainda aberto aí. Vida aqui, alunos aí. Olha o capítulo 5 de 1 Timóteo. Capítulo 5, olha o versículo 17. Ó. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra. Aí olha o que o texto vai dizer. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Se Paulo está dizendo que os presbíteros que governam bem a sua casa tem que ter dupla honra, Paulo está ressaltando, principalmente, você deve honrar quem te ensina. Se para o presbítero tem que ter dupla honra, principalmente mais para aquele que te ensina, aquele que é um aio, aquele que é um condutor, que te pega pela tua mão e te conduz nas páginas seletivas da Bíblia. Esses têm que ter honra. E muitas das vezes são os mais desonrados. São aqueles que recebem menos honras. Tá? Então é a Bíblia que nos manda. Quer ver outro texto? Gálatas capítulo 3. Deixa aberto aí. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Deixa eu marcar, tá marcado aqui? Isso aqui. Gálatas, gente. Gálatas 6. Gálatas 6, 6. Ó, Gálatas 6, 6. E o que é instruído na palavra, vou repetir. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe o que Paulo está dizendo? Aquele que te ensina a palavra, aquele que merece mais dupla honra do que os presbíteros que governam bem a sua casa, esses que são um aio, esses que são um condutor, que pega você pela mão e te instrui, te ensina a palavra, reparte teus bens com ele. Só vou te apontar aqui. Olha o quão distante nós estamos da palavra de Deus. Quem aqui, entre nós, teve 2 carros e falou assim, poxa, o obreiro da minha igreja, ele vem a pé. Poxa, esse carro aqui tá parado. E eu uso ele de vez em quando. Vou dar esse carro aqui para ele. Quem aqui já fez isso? A gente muito mal ouve falar sobre isso. Acho que hoje é raro. É muito raro. Porque quem tem, quer vender. Vamos lá, vou voltar aqui pro texto. Vamos voltar pro texto. Capítulo 4 de 1 Timóteo, para a gente poder acabar de ler o quadro aqui. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a você como aqueles que te ouvem. Sabe por que muitas vezes a sua mensagem não está produzindo fé no coração das pessoas? Por falta de dedicação e entrega sua na palavra. Porque Deus poderia salvar as pessoas de vários métodos, mas Ele escolheu salvar pela pregação, pela loucura da pregação do Evangelho. Você prega, as pessoas ouvem,
a fé é acionada no coração e a pessoa confessa a Cristo com a boca como Salvador e crê no coração para a salvação. Só que esse despertador, que é você, que tem que despertar essas pessoas com a palavra, está com a pilha fraca. Porque não tem entrega, não tem estudo, não tem dedicação. Tá? Então volte a se dedicar às coisas relacionadas ao reino dos céus. Alguma pergunta? Só um adendo aqui, alunos. Vocês podem perguntar também no grupo, tá? Voltamos aqui, vamos lá. Usos e costumes, tá? Primeiro, para que serve? Para que serve isso? Primeiro, para diferenciar os santos das práticas, usos e costumes locais ou regionais, quando estes estão fora dos padrões bíblicos. Quando estes estão fora dos padrões bíblicos. Então, primeiro, o uso e o costume serve como regra. Quando a igreja, que é uma organização, também um organismo quando ela é o corpo, onde Cristo é a cabeça. Como organização, ela precisa de regra. Tá? Uma regra da igreja, que eu vou colocar aqui. Todo membro tem que ter uma carteirinha. E essa carteirinha dá na mentalidade dessa pessoa que ela está inserida no rol de membro da igreja. Pastor, está na Bíblia a carteirinha? Claro que não. Mas o uso da mesma faz com que você seja diferente do mundo. Porque você tem uma carteirinha, né, uma credencial que você faz parte daquela denominação, tá? E a partir daí, o líder é responsável por tudo que você fizer. Por quê? Porque ele vela, cuida da sua alma, porque terá que prestar contas, tá? Vamos ler esse texto? Hebreus. Esse texto, Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Gente, o mundo espiritual, ele é regido por ordem. Tá? Até o reino das trevas tem ordem, tá? Porque certa vez Cristo estava expulsando o demônio. Alguém disse, ele expulsa pelo príncipe de Beelzebu. A gente vê que príncipe ali é um líder, né? Que automaticamente em hebraico, eu estou falando do Novo Testamento, mas em hebraico vem de arque, que significa líder, principal. É a mesma palavra de arcanjo, tá? Mas observa, Jesus disse assim, ó, Satanás porventura vai expulsar demônios por demônios, Satanás expulsando Satanás, se ele assim o fizer, ele não está dizendo que isso não seja possível, mas está dizendo assim, ó, se ele assim o fizer, o seu reino será dividido. E todo reino dividido não subsiste. Então você vê que o reino das trevas é unido. E o que o diabo faz? Colocar divisão na igreja para a igreja não crescer. Ele vai colocar alguém lá dentro, que esse alguém é um estopim, é um gatilho para que a igreja esteja sempre dividida. Aí a igreja não prospera e não cresce. Por quê? Tem divisão. Ou no ministério, ou no departamento X, ou nos obreiros, enfim. Vai fazer com que isso aconteça para que a igreja não progrida, tá? E automaticamente, com isso, o pastor vai ficando triste.
Com isso, o líder vai ficando doente, afadigado. E quando o líder fica afadigado, não vos será útil, porque a bênção de Deus vem sobre ele para vir sobre as nossas vidas. E ele agindo assim, a bênção vem sobre a vida dele, mas não é transmitida para a gente. Não é transmitida para os liderados. Estou tentando fazer com que você entenda. Porque Deus libera a bênção para o líder e o líder para a igreja, para os seus liderados. Depois você lê Ezequiel 44:30, tá? Está falando de primícia ali, mas Ezequiel 44:30 diz que Deus libera a bênção para o sacerdote, para o líder, e o sacerdote, que é o líder, faz a bênção repousar sobre a minha casa. Olha como Deus respeita. Deus libera a bênção sobre o sacerdote, e é um sacerdote que vai fazer a bênção repousar sobre a minha casa. Tá? Prossigamos aqui. 2. Para preservar a congregação dos modismos mundanos. Tá, gente? Não é porque o mundo faz que você vai fazer, gente. Tá? Não é porque mas o mundo faz, eu vou fazer também. Tá? Porque agora virou uma polêmica acerca de tatuagem. Né? Tatuagem, piercing, enfim. Pastor, se fizer uma tatuagem eu vou para o inferno. Gente, isso não está ligado à salvação. Tá? Mas é um assunto muito delicado. A gente precisa ter muita diligência para poder falar. Por quê? Porque nós estamos falando de um templo que você não é o dono. Pedro, através do Espírito Santo, vai dizer assim, ó, fostes comprado. Não com ouro, não com prata, nem com coisas corruptíveis. Tá? E Pedro vai dizer a seguinte coisa, que nós não fomos comprados com isso, com prata, ouro ou coisas corruptíveis, tá? Mas fomos comprados pelo Senhor e somos propriedade, nação eleita, Pedro dizendo, sacerdócio real. Gente, você automaticamente pincha um muro de uma casa que não é sua? Sim ou não? Sai na sua rua e faz um buraco no muro. Ou quebra a janela do vizinho da sua casa aí. Vê se não vai dar ruim. Esse corpo seu, não é você quem manda é ele, que ele te comprou. Você é propriedade exclusiva, Pedro diz isso. Se eu sou propriedade, eu não posso fazer no meu corpo aquilo que eu quero. Porque já me perguntaram, pastor, eu posso fazer tatuagem? Professor, eu posso fazer tatuagem? Pergunta pro dono da casa. Você pode pichar o muro? Se ele te responder, você faz. Vamos lá, voltando para aqui. 3. Para que a própria comunidade local possa enxergar a congregação como um diferencial, tal que possa ser vista como transformados, separados e exemplares, ou exemplo, tá? Gente, transformado. Tanto pode ser, essa palavra aqui, deixa eu empregar aqui, por dentro, como nesse quesito aqui, nesse contexto aqui, é por fora. Tá? Porque o homem não consegue ver a sua transformação por dentro. A não ser com as suas atitudes externas. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala porque o coração está cheio. Então eu, por fora, sou o resultado daquilo que eu sou por dentro. E a pergunta é, quem somos nós por dentro? Tá? Então essa transformação aqui tem que ser visível. Seja conduta, seja fala, seja posicionamento, postura, enfim. Tá? Separados. Gente, isso aqui é de extrema relevância. Por quê? Porque separados, gente, automaticamente, como é que eu posso conjecturar isso aqui? Vai numa bancada. Essa bancada tem ali várias maçãs. Maçã formosa. Aliás, maçã Fuji. Formosa é mamão. Maçã Fuji é uma maçã que eu gosto muito. Nada contra com a maçã gala, tá? Mas eu gosto da maçã Fuji. E tem uma ali vermelhinha. E automaticamente você vê que ela é uma maçã, que ela é igual às outras. Mas você viu algo nela que fez com que ela se destacasse.
ela tá vermelhinha. Então você pegou ela. Por quê? Porque para você agora ela é separada. Gente, e é assim com você. Deus olhou você no meio de milhões e milhões e falou, esse aqui é separado. E eu costumo dizer que você está numa geração onde você é separado no meio dos iguais. Mas você é separado, você é diferente. Tá? E servir o quê? De exemplo. Tá? Por quê? Porque existem pessoas que te observam. Existem pessoas que te veem. Existem pessoas que te olham. E quando você vive uma vida transformada, com atitudes, com conduta que está ligada à santidade, não a santificação, mas está ligada à santidade, porque santificação e santidade não são sinônimos, você vive uma vida de transformação, automaticamente as pessoas vão ver que você é separado, que você é diferente. E automaticamente você vai servir o quê? De exemplo. Eu quero ser igual a você. Eu já vi algumas crianças, principalmente as crianças que são de igreja, né? Virar para mim e falar assim, poxa, eu quero ser igual a você. Já vi adolescentes, jovens, depois, pastor, eu me espelho em você, eu quero ser igual a você. Tá? E isso pra gente é bom. Por quê? Porque viu que a gente automaticamente vive uma vida de transformação, que é todo dia, vive uma vida de se separar para Deus e vive uma vida como exemplo, ok? Deixa eu tirar foto desse quadro aqui. E dar mais uma avançada aqui. Vamos lá. Alguma pergunta, vida? Alguma pergunta, vida? Não. Vamos avançar um pouquinho. Só apontando aqui, quando você vive uma vida de transformado, separado de exemplo, alguém no seu trabalho, no seu setor, que você está sempre no seu cotidiano, se tiver um funcionário lá, com a mente pervertida, não, deixa eu usar uma palavra melhor, com a mente atribulada, né? E te mostrar coisas indevidas, né? Ou querer que você faça coisa indevida, automaticamente ele tem que ver em você um exemplo para não chegar e fazer isso. Exemplo, você chegou numa roda, tá todo mundo falando palavrão. Alguém tem que parar e falar, não, gente, então chegou aí, segura aí um pouquinho, dá uma maneirada. Tá? Por quê? Porque respeito ao posicionamento que você tem e a conduta que você exerce, e a conduta que você pratica no seu dia a dia. Tá? Acho que ficou bem explicado, ficou? Vamos lá, prosseguimos mais aqui. Continuação? É continuação. Ó, contudo, só um adendo aqui. Isso aqui vale ressaltar, olha só. Se a igreja que você frequenta, ela tiver essas práticas de uso e costume, o líder nunca pode falar para você que se você não cumprir esse uso e costume, você vai para o inferno. Tá? Se ele falar isso, ele está ilegitimando a graça. Ele está invalidando a graça. Tá? Mas se você está numa igreja que essa igreja tem esses usos e costumes, você tem que obedecer. Ficou bem claro. Ficou, né? Não é porque não está na Bíblia que eu não vou fazer. A igreja é um organismo, uma organização. Tá? Credencial não está na Bíblia e você tem. Quer uma outra coisa? Consagração, derramamento de óleo. Não tem no Novo Testamento para consagrar alguém
A missionário, a pastor, a evangelista, a presbítero não tem. Tá? E você, mesmo assim, você não recebeu sua consagração com óleo, não estou invalidando. Estou só te dando um posicionamento. Como organismo, a igreja adotou alguns usos e costumes. Tá? Exemplo, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Diz a Bíblia que jejuaram, colocaram a mão sobre a cabeça deles e enviaram eles para o campo. Não teve derramamento de óleo. Porque no Novo Testamento, o derramamento de óleo é só através dos presbíteros fazendo esse derramamento nos doentes. Ficou bem claro, não ficou? Ah, o meu professor não. Veja bem, não pegue esses pormenores e use, né, de forma cruel, tá? Tô só te mostrando, tá? Ah, porque não tá na Bíblia, então não vou fazer. Enfim. Até porque se todo mundo parar pra fazer tudo o que quer, vira bagunça. Sim, isso aí. E é por isso que tem as regras. Sim. Por quê? Porque as regras são uma espécie de lei, né? Mas são regras. Para que você possa se enquadrar, tá? Naquele ambiente. No seu trabalho você cumpre regras. Você cumpre regra. Ótima colocação. Quer ver uma outra coisa? Você vai de... Gente, veja bem. É um exemplo. Tá? É um exemplo. Você vai no setor jurídico, no fórum, com uma audiência com um juiz de shortinho curto? De camiseta ou sem camisa? Não, porque você nem entra. Então, toda organização, por si só, tem suas regras. Aqui, no nosso âmbito evangélico, nós estamos falando sobre usos e costumes, que não está ligado à salvação, tá? Mas está ligado a normas, para nos dar um diferencial que nós somos diferentes do mundo e que não é bagunça. Deu para ficar bem claro, não deu, Vitor? Sim, exatamente. Deixa eu botar aqui bem destacado. Regras do tipo... Ai, que dor nas costas, Jesus Cristo. Só um adendo aqui, que é muito importante, que a gente não se vê. Deixa eu só concluir aqui. Ai, obrigado, Vitor. Desculpa, gente. Ai.
batendo. Desculpa, gente, meu Deus. Uma água aqui, gente. Sair do copo de vista aqui, vocês podem escrever. Tá. Desculpa.
Quer ver a vida? Sim. Vamos lá então. Só pontuar aqui. A gente tinha, tempos atrás, anos atrás, culto de ensino. Geralmente nas Assembleias de Deus era às terça-feira, culto de doutrina. Tá? É onde o pastor ensinava os fiéis, ensinava a igreja acerca das suas práticas no que tange uso e costume. Tá? Só que, por uma falta de interesse, muitas das vezes a gente ia em igrejas de uso e costume, nas terça-feira, que é o culto de ensino, tava lá 2 pessoas, às vezes nem a mulher do pastor ia. Então com isso foi perdendo, tá? Mas a igreja, ela precisa sim ser doutrinada, ser direcionada. Por quê? Senão vira bagunça. Cada um faz o que quer, como quer e na hora que quer. E não pode ser assim, tá? Olha aqui. Contudo, a aplicação de regras do tipo usos e costumes deveriam ser aplicados apenas como conselhos. Porém, ao longo dos anos, houve muitos exageros. Isso aqui eu quero frisar. Esperar a vida voltar, isso aqui eu quero frisar no tocante a isso aqui. Tá? Ela tá comendo, tá, gente? Tá? Não é uma igreja não, ela é aluna como todos vocês. Pega isso aqui. Porém, ao longo dos anos, houve muitos exageros. Que tipo de exageros? Dizer que o uso e o costume está ligado à salvação. E não é. Você está querendo obrigar a pessoa a fazer alguma coisa? Sim. Taxando uma obrigação, né? Enquadrando uma obrigação na igreja, para que a mesma fizesse de forma forçada. Tá? Eu não quero ser indelicado, nem ser antiético, mas existe uma denominação, tá? Onde as pessoas, não quero citar o nome, onde as pessoas só usavam roupas até aqui, saia comprida, não poderiam usar bermuda, as mulheres não poderiam usar saia até o joelho, mulher não poderia depilar a perna, aquela coisa toda. Tá? Sendo que houve uma reformulação porque o líder dessa denominação faleceu. Tá? E essa reformulação veio através do neto desse suposto pastor saudoso que faleceu, que se encontra com o Senhor. Ele automaticamente tirou esses exageros. Tá? Foi muito criticado, foi muito perseguido, foi muito apontado, porém, ele preservou alguns usos e costumes. Só não associou mais esses usos e costumes à salvação. Porque a salvação é por meio da graça. Tá? A salvação é por meio da graça e Deus, através de Cristo Jesus, não precisa, olha que eu vou pontuar, não precisa da igreja para salvar alguém. Porque antes da igreja ser igreja e antes da igreja existir, já existia a salvação. Tá? Então, o professor, por que eu vou à igreja? Para estar em comunhão com os irmãos, entendeu? É um lugar onde está reservado para adoração, algo que eu não vou ter em casa, entendeu? Então é para isso. Eu não estou invalidando igreja, tá? Até porque eu estaria indo contra o meu ensino, eu estaria indo contra as minhas origens, tá? Porque o escritor aos Hebreus diz assim, ó, não deixeis de congregar, capítulo 10 de Hebreus, como é o costume de muitos irmãos. Então, a igreja é importante sim, porque atrás da igreja eu estou em comunhão com meu irmão, estou em comunhão, estou debaixo de uma cobertura espiritual, entendeu? Então, a gente precisa pontuar isso aqui, tá? Exageros. O que acarretou uma série de revolta por parte de muitos irmãos. Por quê? Porque as pessoas queriam colocar de forma forçada na pessoa. Gente,
nada por força é legal. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus vai falar através do seu profeta dizendo: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque é o Espírito, gente, que convence, não é o homem. É o Espírito que convence, não é o homem. Tá? Então é o Espírito que convence o homem do pecado, da sentença e do juízo. Ô, professor, então quer dizer que eu posso usar bermuda? Pode. Eu posso usar camisa de manga curta? Pode. Desde que você não se sinta incomodado. Porque aí é o próprio Espírito Santo está te incomodando. Tá? Isso é pessoal. Isso é pessoal. Mas é claro que se eu estou numa igreja, como organização, ela tem usos e costumes, eu tenho que obedecer. Tá? Eu não posso fugir nem para a direita nem para a esquerda, eu tenho que obedecer. Compreendido? Tá? Entretanto, nem todos os costumes deveriam ser removidos. Isso eu concordo. Tá? Pois, apesar dos exageros, há os bons costumes que devem ser preservados. Vou pegar um costume aqui, um costume da igreja que tem que ser preservado: namorar, noivar e casar. É um costume que a igreja tem. Tá? Então esse costume, em boa parte, eu acho bom, para mostrar que não é bagunça, para mostrar que tem regras, entre tudo mais. Tá? Vamos ler um texto aqui? 1 Coríntios 15, 33. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Coríntios 15, 33. Acharam? Amém, minha vida? Amém. Tá achando 9, creio? 1 Coríntios 15, 33 diz assim, ó. Não vos enganeis, as más conversações faz o quê? Corrompe bons costumes. Corrompe o bom costume. Entendeu? Paulo, através da expressão, está dizendo assim, ó, gente, sem as regras, sem esses costumes, por tanto ouvir, né, essas conversas mais, a pessoa vai perder o costume. Tá? Deixa eu pegar uma tradução aqui, da King James, ver o que ela vai falar pra gente aqui. Olha o que diz. Não se engane, tá? Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Observe que as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Exemplo, certas conversas, certas panelinhas, certos grupinhos não é para você estar. Tá? E por você estar, nessas conversas malignas, vai corromper as suas boas maneiras. A gente continua no próximo vídeo.